Só ver se está passando aqui, André. Tá. Então, pessoal, bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, tá? Eu sou o Paulo, venho trabalhando no grupo com o André e os demais colegas, a Marilton, aqui presente, e o Gil. Sou pesquisador de pós-doutorado do INCT, tá? Completando agora o primeiro ano dentro do projeto. E aí, a apresentação de hoje, ela visa incrementar um pouco o que o Gil apresentou. Então, nós vimos lá de forma bem clara a relevância, a importância das superfícies reconfiguráveis inteligentes. Surgiram, né, com a evolução, em um intervalo de tempo bem curto, 5 anos talvez, várias arquiteturas, ok? Mas nós percebemos, e ficou bem claro também no trabalho do Gil e nesse levantamento bibliográfico que ele fez, que poucos trabalhos eles exploram aspectos mais práticos, né? O Gil trouxe aqui a questão do varactor, ok? Aquela resposta de amplitude e fase, né? Suas limitações. Mas também existem outras formas, né? Outros aspectos práticos que não são levados em consideração. Então eu venho abordar nesse trabalho, nessa apresentação, praticamente 2. Que é a parte de imperfeição nos elementos da IRS, causadas por N motivos, tá? Vou exemplificar alguns. E as questões de não reciprocidade que afetam diretamente o problema de estimação de canal. Que é um problema-chave, como o Gil já apresentou, tá? Fazendo uso aqui, André, da tua figura de ontem, dentro de tudo que foi apresentado ontem, né, o pessoal de sensoriamento ambiental, ontem o dia bem focado na parte de monitoramento satelital. O nosso trabalho do grupo, André, eu encaixei aqui, tá? No sensoriamento urbano, justamente fazendo uso dessas técnicas de processamento para melhorar essa comunicação, né, a transmissão de dados nesse sensoriamento urbano. Focando principalmente na utilização da RIS, mas caminhando também para ISAC, né, Integrated Sensing and Communications e outras teorias também, tá? Então, como o Gil apresentou, a IRS ela surgiu como uma tecnologia potencial para as próximas gerações da comunicação móvel, comunicação celular. São superfícies em si bidimensionais, com um grande número de elementos passivos, né, com baixo custo de fabricação, ok? Ela trouxe, como o Gil elencou, esse novo paradigma de propagação, em que o meio de propagação agora ele pode ser controlável pela IRS, com o intuito de monitorar e alterar de forma inteligente esse ambiente de propagação, maximizando o ganho de canal, cobrindo áreas que anteriormente poderiam estar sombreadas, tá? Então a literatura nos trouxe esse novo paradigma de propagação, tá? Para as comunicações sem fio. E aí, a utilização da IRS, ela nos traz eficiência energética, tá? Com baixa complexidade, né? Baixo custo de implementação também, elencando aqui que essa apresentação foca na arquitetura de RIS passiva, ok? A matriz diagonal lá com os elementos de reflexão, ok? E aí, como o Gil apresentou, a utilização da IRS vai nos fornecer um maior ganho de canal, um melhor desempenho da rede. Entretanto, essa melhoria vem de onde, pessoal? Depende de quê? Ela vem basicamente da acurácia da estimação do canal. Então, o primeiro ponto aí nós devemos, antes de utilizar uma RIS, nós devemos ter em mãos técnicas de estimação de canal robustas, que nos forneça estimativas acuradas. Perfeito? E essa figura da direita é uma simulação que ilustra o ganho de eficiência espectral utilizando uma RIS em um sistema MIMO em função do número de elementos no eixo X. Perfeito? A curva vermelha mais abaixo seria o caso mais fundamental de um sistema MIMO em que eu não utilizo nem superfícies inteligentes
e nem otimiza o precoder e combiner, né, os beamformers ativos no transmissor e receptor. Perfeito? Nós temos essa curva vermelha ali, aumentando que seria uma RIS que não está otimizada, tá? Que ela emula, né, esse ambiente de que a propagação ocorre ali sem nenhuma modificação, né, naquele novo paradigma ali de tornar o ambiente de propagação controlável. Na curva azul, com maior ganho de eficiência espectral, nós otimizamos ali o transmissor e o receptor, como o Gil elencou na sua apresentação, tá? E aí, o fato de otimizar o transmissor e o receptor, em função dessa estimativa de canal, já melhora a eficiência espectral. Perfeito? A curva rosa, eu otimizo somente a RIS. Então, aí já nos dá uma ideia de que somente otimizar RIS já nos dá um resultado melhor do que otimizar os precoders e os combiners, no transmissor e no receptor. E fazendo a estimação ou a otimização conjunta dessa RIS, que é o beamform passivo, com o transmissor e receptor com o beamform ativo, nós temos ali o ganho de eficiência máxima, tá? Então eu trouxe essa figura, Gil, com o intuito de complementar, né, essa frase que a gente sempre escuta nas apresentações, né? Que a RIS ela aumenta essa capacidade, né, de transmissão e que esse ganho depende da estimação do canal. Eu trouxe aqui para deixar um pouquinho mais visual os ganhos da IRS passiva, tá, pessoal? Entretanto, aquela curva de cima, ela não pode ficar, não pode ser na prática nos fornecer esses ganhos do jeito que estão aí. Imperfeições na superfície, e aí nós podemos elencar como limitações físicas dos componentes elétricos e eletrônicos que compõem a superfície, tá? É pensado na utilização da IRS em ambientes outdoor. Então elas estarão sujeitas a intempéries de ambientais, né, atmosféricas, poeira, fezes de animais, por exemplo, partículas de neve, partículas de chuva, que podem afetar a resposta dessa superfície. Ok? E aí, linkando essas duas coisas, uma vez que os ganhos dependem de estimação acurada de canal, e que esse canal ele pode ser afetado, né, a qualidade da estimativa do canal pode ser afetado por essas imperfeições, por conta desses motivos que afetam a superfície, nossa ideia é desenvolver algoritmos de estimação que tenham a menor complexidade possível, né, e também tratem esses problemas práticos. Ok? E aí, nesse sentido, nós publicamos esse artigo, tá? Em parceria também com o Gil e o Bruno, professor André também, que nós exploramos esse problema de estimação de canal nesse tipo de cenário. Ok? E aí nós propomos, matematicamente simples, um modelo de imperfeição que altera a amplitude e fase desses elementos da IRS, ok? Dependendo do tipo de imperfeição que afeta esses elementos. E aí lá nós apresentamos uma descrição dessas respostas, né, desse modelo de imperfeição. Por exemplo, quando ocorre bloqueio, a amplitude vai ser nula ou próxima do nulo. Quando nós temos fases discretas, né? E aí nós vamos ter um ruído de fase nesses elementos da IRS. Aí a gente modela o ruído de fase nesse modelo de imperfeição. Perfeito? Caso a RIS esteja bonitinha, operando de forma ok, sem imperfeições, a resposta dessa imperfeição é 1, né? Ou seja, ela não altera nem a amplitude e não altera nem a fase do elemento da IRS. Ok? Quem tiver curiosidade sobre essa discussão e alguns detalhes a mais, esse artigo está lá disponível no i3 Explorer, tá? Vocês podem ficar à vontade
em pesquisar lá. E aí, o nosso modelo de imperfeição, nós chamamos de Short Time Scale Imperfections, porque essas imperfeições elas podem variar com o tempo. Dentro de um frame, essa imperfeição ela é constante. Por exemplo, ela tem maior duração do que o período de símbolo. Tá? E aí nós utilizamos o protocolo que o Gil Derlan apresentou, de que um conjunto de sinais pilotos são transmitidos e, para aumentar essa diversidade de recepção, a IRS ela é setada, né? Durante o treinamento para a estimação do canal, ela é setada em amplitude e fase dentro de cada bloco K. Perfeito? Então, o importante é perceber aqui que as imperfeições elas são modeladas como variantes no tempo e fixas dentro de cada frame P. Ok? Tem características estacionárias dentro de cada frame. Ok? E aí, dessa forma, o nosso modelo de imperfeição que incide na resposta da IRS é caracterizado por essa equação de cima. Nessa equação de cima, tá? Em que esse né, ele observa aquele modelo de imperfeição de amplitude e fase, e que lá no nosso paper a gente discute esses tipos de imperfeições de forma mais práticas. Com isso, nós modelamos esse sinal recebido, levando em consideração essas imperfeições, e aí vocês podem perceber que é um modelo bem similar ao modelo apresentado pelo colega Gil Derlan, mas aqui aparece uma componente de imperfeição modelada nessa matriz diagonal, né, que é uma matriz diagonal equivalente à 10ª linha dessa matriz de erro, que contém o erro de amplitude e fase, né, das imperfeições dentro de cada frame P. Perfeito? Então, praticamente, a gente torna o problema apresentado pelo Gil Derlan um pouquinho mais realista, levando em consideração essas imperfeições. Tá? E aí, para quem já tem um pouquinho de familiaridade, sem entrar em tantos detalhes, de cara nós percebemos que esse modelo de sinal recebido, ele é representado por uma decomposição para FAC, né, professor João? De um tensor de 4ª ordem, tá? E que nós podemos estimar as quantidades de interesse, que são os canais G, H e essa matriz de imperfeições E, que ela também pode ser estimada. Tá? Complementando o que foi apresentado pelo Gil. E aí, Paulo, por que nós devemos estimar? O mesmo problema do Gil e voltando lá para o início da apresentação, né? A otimização da IRS depende desses canais, tá? Depende desses canais para otimizar a IRS. E qual a importância da matriz E? Durante o processo de otimização da IRS, de alguma forma, né, fazendo uso de algum processamento adicional, nós podemos compensar essas imperfeições estimadas no processo de otimização, para melhorar aquela curva de eficiência espectral quando essas imperfeições são levadas em consideração. Fizemos isso? Ainda não, né, André? Já está em aberto, tá? Nós temos um método já publicado, né, de estimação dos canais, mas nós ainda não conseguimos formular um problema de otimização que compense, né, que faça uso dessa matriz estimada, né, de imperfeições para melhorar a otimização da IRS. Perfeito? Então a gente estima utilizando um método de forma fechada, tá? Da USVD. Desculpa, Félix, eu não vi que horas a gente começou. Ok, então a gente utilizou o método de estimação baseado em HOSVD. E quanto tempo eu tenho, por favor? Tá, então aqui o método de HOSVD, tá? Em que a gente consegue estimar aqueles canais das imperfeições de forma fechada, paralelizada, com baixa complexidade, ok? E aí nós também lá no artigo, nós propomos soluções iterativas que
relaxam, né, essas condições de identificabilidade do modelo, perfeito? E aí vocês podem ter lá mais detalhes no nosso artigo, perfeito? E aqui mostra a estimação do canal de forma acurada, tanto os canais H e G, bem como a matriz de imperfeições E. Perfeito? E um método de baixa complexidade, por ser uma solução fechada, baseado em aproximações de rank 1. O segundo problema, pessoal, é o da não reciprocidade da IRS. E aí, essa RIS, ela vai ter uma resposta angular diferente, em uma direção ou em outra. Por exemplo, ela incide um ângulo θ1 e reflete um ângulo θ2. No downlink, por exemplo. No uplink, ele vai incidir com θ2, é esperado que ele reflita com θ1. Mas ele vai refletir com outro ângulo θ3, trazendo esse problema de reciprocidade angular. Perfeito? E aí esse trabalho, ele exemplifica isso, ok? No varactor. Então esse varactor ele vai ser dependente da resposta de fase e amplitude, dependendo da direção de incidência. Tá? E aí, essa não reciprocidade da RIS, ela vai quebrar a reciprocidade do canal. E aí a ideia de simplicidade de estimação de canal utilizando protocolos TDD, elas serão falhas. De forma que é esperado que as RIS sejam operadas, né, em sistemas do tipo FDD. Tá? Dessa forma a gente propôs, né, nessa ideia, um problema um pouco mais complexo, que em vez de estimar 2 canais, né, como o Gil apresentou, nós precisamos estimar os 4 canais, não recíprocos, ok? E aí a gente propôs, né, em um trabalho de conferência do ICC, um protocolo de estimação de canal de 3 estágios, em que a antena base ela transmite o piloto é refletido pela IRS em diferentes configurações. O receptor, ele não estima o canal, diminuindo a complexidade no receptor. Ele faz apenas uma codificação, que a gente chama de codificação de Catry-Hall, e ele vai retransmitir, né, esse sinal de feedback para a estação base. De forma que o sinal recebido, ele vai conter a composição dos 4 canais, e o problema de estimação de canal é concentrado completamente na base, aliviando esse processamento do lado do terminal, que pode ser um terminal de baixa complexidade, né? A gente alivia esse processamento, tá? Transferindo toda a carga de processamento para a estação base. A ideia é essa, ok? E aí, dessa forma, a gente também trata de forma tensorial e a gente chega em um modelo Tucker, de 4ª ordem, tá? Em que nós podemos estimar diretamente os canais HU e HD, tá? E o canal G, U e GD, ele é desacoplado em um segundo estágio via fatoração de Catry-Hall. Perfeito? Então a gente consegue estimar de forma desacoplada esses 4 canais na estação base. O móvel ele não realiza nenhum processamento de estimação. A gente visa uma menor complexidade nele. Ok? E aí nesse caso a gente utiliza uma solução de 2 estágios, né, iterativa, para estimar os canais HU, HD e G, de forma iterativa, obtendo o canal G, que é a composição, né, algébrica desse produto de Catry-Hall. No segundo estágio, via aproximação de rank 1, a gente aplica a fatoração de Catry-Hall para obter, né, essa estimativa desacoplada. De forma que, no final das contas, nós podemos ter as 4 estimativas desses canais de forma independente. Ok? E aí aqui também a gente realiza os nossos estudos, né, e comprovação do método, que teve uma boa acurácia de estimação. Tá? Entretanto, vale salientar, né, que os canais RIS, UT, eles têm uma pequena degradação, né, por conta desse segundo estágio. Né? Tem o erro de acumulação de estimativa aqui, que vai refletir em uma piora, né, do desempenho nesse segundo estágio, tá? Uma degradação do desempenho nesse segundo estágio. Perfeito? Diferentemente do caso das imperfeições, nós já temos uma solução de otimização da
da IRS para esse problema de não reciprocidade, tá? E nós estamos trabalhando em um paper de revista no momento com essa solução. Essa parte de estimação de canal, ela foi trabalhada no artigo do ICC. Perfeito? Então é isso, tá, pessoal? Desculpem aí o tempo. Tá? Mas tá tudo certo? Ok? Obrigado pela atenção, tá? Tem muitos detalhes que a gente conversa, né? E vai acabando deixando o tempinho um pouco de lado, mas também ficarei disponível para tirar as dúvidas caso alguém queira conversar com mais detalhes, tá bom?